No tanque de Betesda um anjo agitava as águas. Esse texto é verdadeiro ou foi acrescentado? Hoje nós vamos tentar estudar, pelo menos de forma resumida, um pouquinho sobre manuscritologia e crítica textual. Na verdade, eu quero dar uma mini aula aqui para vocês em menos de 10 minutos, que eu não sei como que eu vou conseguir fazer isso, mas se não der no primeiro vídeo, a gente faz a parte 2. Eu quero ensinar um pouquinho de grego aqui para vocês e a gente entender o texto de João capítulo 5, a partir do versículo 1. Sem mais delongas, pegue a sua Bíblia, uma caneta e um papel e bora pro texto. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Se você observar na sua Bíblia, no capítulo 5 de João, a partir do versículo 1 até o versículo 5, você vai ver que está marcado com colchetes, com um asterisco, ou pelo menos sinalizado embaixo na nota de rodapé, indicando que o texto tem algum problema com sua originalidade. Algumas análises introdutórias, antes de entrarmos no assunto, eu acho muito importante. Para aqueles que não tiveram ainda contato com manuscritologia ou crítica textual, é o primeiro contato, não se assuste com o que nós vamos tratar aqui agora. Primeira coisa que eu quero ressaltar é que não, a Igreja Católica não deturpou as Escrituras, relaxa, fica tranquilo, a Bíblia é confiável sim, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia não tem erros, pode ficar tranquilo. Não é esse o meu objetivo aqui nesse vídeo, a Bíblia não possui erros, tá bom? Ok? Fica calmo. Em segundo lugar, eu quero ressaltar que os copistas, aqueles que escreveram os manuscritos, ou seja, com o próprio punho, com a própria mão, alguns desses textos, não são vários, são somente poucos, foram possivelmente adaptados. Houve uma certa adaptação textual. Só que isso em nenhum momento coloca em xeque a inspiração e também a inerrância da Escritura. E eu provo isso para você nesse vídeo. Em terceiro e último lugar, antes de entrarmos no assunto, eu quero dizer que a Bíblia é inspirada, tá? E livre de erros. Não existem erros na Escritura. Mas as cópias não. E a crítica textual, ou também chamada manuscritologia, vai se dedicar exatamente nisso, de endossar esse nosso raciocínio. Para entendermos melhor um pouquinho mais sobre crítica textual, é válido ressaltar que nós temos muitas cópias do Novo Testamento. Isso é bom e ao mesmo tempo ruim. É bom porque existem várias cópias que nós podemos compará-las e estudá-las. É ruim porque isso acaba gerando muitos erros. Mas a pergunta é, se João capítulo 5, versículos 1 a 5 não é original, por que ele está ainda no nosso texto? Por que ele está ainda na nossa tradução, na nossa Bíblia? Para responder essa pergunta, eu preciso voltar a um teólogo pentecostal, inclusive, chamado Gordon Fee. Ele diz que existem cerca de 5 manuscritos nesse texto que precisam ser observados. O primeiro grupo de manuscritos aí do capítulo 5 possui os versos 3b e 4. O segundo grupo possui também os versos 3b e 4 marcando com um asterisco, mostrando que há uma certa dúvida a respeito do texto. Em terceiro lugar, o manuscrito inclui somente o verso 4 e em quarto lugar inclui só a metade do verso 3 sem o verso 4. Mas em quinto lugar não tem a metade do 3 e nem o verso 4. Para entendermos esse raciocínio meio complexo, precisamos voltar a uma regra valiosa na manuscritologia, que é a regra de Bengel. Em dois textos, quando se há uma adição ou exclusão, como saber diferenciar um de outro? Isso nos leva ao raciocínio que se o texto de João capítulo 5 é de fato original, por que existem 2 exclusões no texto? É no mínimo estranho. É inegável o fato de que tudo isso leva algum teólogo, na mente de um teólogo, analisando o capítulo 5 de João, à seguinte conclusão: de que o copista, quando foi escrever o capítulo 5 desse evangelho, lá no seu original, ele fez questão de adicionar uma possível nota histórica no texto, dizendo que quando os enfermos entravam dentro da água, uma espécie de anjo movia e movimentava as águas e as pessoas eram curadas. Mas, reverendo Bruno, qual é a possível evidência de que João capítulo 5, versículos de número 1 a 5 não é original?
Vamos pelo menos algumas evidências internas e externas para a gente fazer uma comparação. Talvez uma dessas evidências se dá ao fato de que em todo o Evangelho de João nós não encontramos alusão a anjos, o que nos leva a entender que o copista fez questão de adicionar e inserir devido ao frisson da época em que se valorizava muito a questão de anjos. Isso é muito perceptível. E a Wallace, ainda comentando a esse respeito, ele diz que se nós fôssemos contabilizar, Mateus ele cita anjos cerca de 20 vezes, Marcos cita anjos cerca de 5 vezes, Lucas cita anjos cerca de 25 vezes no seu evangelho, e João possivelmente faria 3 alusões a anjos. A outra possível evidência de que João capítulo 5, versículos 1 a 5 não é original, porque nós encontramos no texto muita apax legomena no texto de João. O que é uma apax legomena? Apax legomena é quando uma palavra é usada uma vez só em toda a escritura e não aparece mais. É chamado de apax legomena. Por exemplo, no texto de João capítulo 5, versículo 1 a 5, há muito apax legomena. E, para nossa surpresa, João usa muito a apax legomena, do versículo 1 até o versículo 5, e a gente vai ver muito isso. A primeira palavra é a palavra grega ekidakomeno. Essa palavra ekidakomeno é usada para o termo aí esperando. Ocorre 6 vezes no Novo Testamento e somente aqui, nesse texto aqui, uma vez, no capítulo 5, versículo 1. É interessante observar com o lexo grego e fazer essa comparação. A segunda palavra que eu observo aí é a palavra kinesis. A palavra kinesis no grego é usado para a expressão esperando aí nesse texto. É estranho porque o sujeito não pede essa palavra, observando aí o versículo 7. Em terceiro lugar, nós temos a expressão tetu rudato kinesis. É a expressão usada para que a água se movesse. Não é uma característica joanina. Em quarto lugar, nós temos a palavra angelos, angelos kurios, ou angelos kyrios. É a expressão usada para anjo do Senhor em grego. Ocorre muitas vezes em Mateus, também na Septuaginta, mas aqui em João é raro. Quinta palavra é katakairon. Katakairon é a palavra de tempos em tempos. É uma epax legomena. Lembra de que eu falei da epax legomena? Que aparece em Romanos capítulo 5, versículo 6. Mas João ele não usa em lugar nenhum katakairon. Sexta palavra, a palavra ketebainen ente kokumbetra. Essa expressão é descia ao tanque. É muito raro aqui em João o uso desse embainen, não é de João aqui. Sétima palavra é a palavra rodepoter. Rodepoter é a palavra de qualquer coisa na época, a frase de qualquer coisa na época. Conjunção única de conjunção subordinada não é característica de João no grego. Outra expressão é a expressão kateretor. A palavra kateretor ele foi impedido. A nona palavra, a palavra nosemate, doença, usada para doença. João não usa essa palavra para se referir à doença. João sempre usa a palavra acefeneia para se referir a enfermidades ou doenças. Então vejo, senhores e senhoras, que nós temos aqui vários termos gregos que não são comumente usados por João, o que leva a algumas dúvidas a respeito da integridade desse texto, por exemplo. Vamos ao que a tradição, que alguns teólogos da tradição da igreja dizem a respeito desse texto de João capítulo 5, versículo 1 a 5. Nas homilias de Crisóstomo, no ano 391 d.C., também Dídimo, no ano 398, referencia essa tradução do anjo, mas ele dizia que a água era agitada uma vez por ano. E isso é muito diferente do que está no texto de João capítulo 5. O Códex Alexandrino não possui o verso 3b, só a partir do século IX o texto é encontrado na versão pelos bizantinos. A versão siríaca antiga não há evidência desse texto. O Códex D e versão latina antiga não insere esse texto. Manuscritos antigos como o manuscrito F e o manuscrito L não consta o verso 4, mas acrescentado bem depois pela Vulgata Latina. A única evidência antiga desse texto é o de Atesseron. Daniel Wallace ele diz
senhores, que um grupo de arqueólogos católicos, em 1896, eles eram chamados de White Fathers, eles fizeram algumas escavações no tanque de Betesda e descobriram um certo esguicho, uma espécie de esguicho d'água que ficava embaixo e que as pessoas entravam no tanque e aquela água que esguichava, ela trazia um certo alívio, uma certa melhora da enfermidade, mas não curava literalmente as pessoas. Portanto, senhores, eu quero concluir dizendo que essa é uma narrativa que não foi escrita por João, não foi dita por João, mas foi inserida por alguns copistas, seguindo ali a tradição da época, onde as pessoas eram ali possivelmente melhoradas com aquela água, não curadas. Então o copista ele acabou inserindo isso devido à mitologia da época, devido à superstição das pessoas daquele período. Como fica o texto? Bom, você pode pregar esse texto na sua igreja, mas deixando claro que esse texto ele foi acrescentado. Você pode ler esse texto, extrair lições importantes nele, que é a cura do paralítico, isso é óbvio, mas sabendo que essa parte agora, depois dessa aula, você sabe que essa parte ela foi acrescentada. Isso não diminui a inspiração bíblica, não coloca a Bíblia como errada, tá? Deixei claro desde o início. O problema é com as cópias e não com o texto original, que não existe essa parte, esse texto. Se você chegou até aqui, comente aqui abaixo. Eu cheguei até aqui. Em breve nós traremos mais aulas de grego e também de manuscritologia ou crítica literária, crítica textual. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.